Muito bom, é isso aí. Vamos dar continuidade no nosso curso Como Escrever um Livro e se tornar imortal. Você já entendeu essa colocação já? Por que escrever um livro e se tornar imortal? Não é tão difícil de entender. Você vai deixar um legado, você vai deixar a tua história vai imortalizar a tua palavra. Isso é sensacional. Então não tem nada mais gostoso do que você proporcionar à posteridade, tá? Uma criação sua, olha que bacana. Né? Hoje os livros que você lê, enfim, as histórias que você conhece são pessoas que, né, se tornaram imortais. Afinal de contas, você lê livros de pessoas que já morreram há tempo e a palavra dela está imortalizada. Tá? Então essa é a ideia. E não adianta vir mandar e-mail para mim dizendo se a pessoa vai viver eternamente depois de escrever um livro. Isso não vai acontecer. A tua palavra é que vai se tornar imortal. Mas seja como for, vamos lá para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre digressão. Olha que coisa fantástica, né? Você já deve ter ouvido essa palavra, digressão. Essa palavra já nos remete, evidentemente, a uma espécie de regressão, que é a palavra mais conhecida. É uma forma de regressão. Só que na memória, isso é, quando você fala de digressão, é como se você parasse aquele momento no presente e voltasse a história trazendo elementos novos, trazendo situações que aconteceram no passado que vão ajudar a contextualizar a sua história dali para frente. Uma espécie de revelação. Um exemplo muito simples disso é você pegar o Batman, a história do Batman. Você vê aquele cara cheio de lutar com o morcego, enfim, você vê as aventuras dele lutando com os inimigos, e em um determinado ponto da história, a história para e mostra uma criança com os pais, filho de pais ricos, bem de vida, e que foram assassinados, enfim, ele vai para um beco, é atacado por morcegos, e aí você começa a entender de onde vem a origem do personagem. Então, a digressão ela é utilizada para mostrar a origem do nosso personagem, do nosso protagonista, ou mesmo para revelar um fato que aconteceu, que está obscuro aqui no tempo presente, para que a história, a trama, seja esclarecida ou elementos sejam colocados para ajudar no esclarecimento da trama. Um outro exemplo é quando você para uma história no momento em que um investigador, um policial, por exemplo, ele encontrou um diário. Ele encontrou um diário de um assassino. Ora, nessa hora, é como se, em filmes, você vê muito isso, para a cena do policial lendo o livro, ou verificando ali o diário, e começa a mostrar as histórias que estão no diário. Então, quer dizer, a história para, a história principal, e aí começa uma nova história a respeito do que aconteceu e que está registrado naquele diário. O melhor exemplo mesmo que eu já vi disso foi no livro A Odisseia de Homero. Se você não leu ainda, está mais do que recomendado você ler. É inacreditável. Para quem não conhece a história, Ulisses, ele é o protagonista da história. É um livro da mitologia grega, vale muito a pena você ler, de filosofia. E Ulisses, em determinado momento, ele tem uma peregrinação enorme para tentar voltar para casa, né? Depois da Guerra de Troia, ele foi jogado numa ilha, depois em outra. Numa determinada ilha que ele parou, o rei o recebeu e ele começou o rei já havia tido notícias dele, né, da fama dele, por conta da Guerra de Troia. Mas aí ele não tinha se identificado, não era comum, né? Para você ter uma ideia, naquela região, naqueles costumes, o mais frequente era: recebe-se o peregrino, serve-se um banquete, faz uma festa, recebe-se ele bem, e só depois é que ele se apresenta, que ele diz exatamente quem é e de onde veio. E é incrível isso, né? Só fazendo uma pequena, abrindo uma aspas aqui. Que coisa incrível, né? Já pensou se nossos tempos fossem assim? Uma pessoa bate na sua porta, você recebe ela, serve na mesa, dá a refeição, faz uma festa para essa pessoa, para depois
essa pessoa se apresentar. Certamente era um tempo em que você não recebia pessoas de má índole na sua casa, né? Então as pessoas quando chegavam eram tratadas dessa forma. Tinha um nome, inclusive, era o tributo do peregrino, tributo do viajante. Isso é, a pessoa chegava de peregrinação e era recebida como se fosse um rei. A ideia era essa, parte-se da ideia de que quem está chegando ali na sua casa é um rei. Então você trata-o como tal. Depois se era um andarilho, uma pessoa de rua, uma pessoa mais simples, não importa. Primeiro você trata ele bem, né? Seria um bom princípio a gente aplicar, né? A gente trate bem as pessoas para depois, enfim, saiba depois de quem se trata. Acho que isso aí pode acrescentar muito. Tá aí os gregos para mostrar a virtude que era esse tipo de comportamento. Mas seja como for, retomando aqui o nosso enlace de digressão. Então, Ulisses, a história vem passando sobre as peregrinações, sobre as aventuras de Ulisses, né, para tentar retornar para casa. E nesta ilha ele é recebido e o rei, nessas pequenas conversas preliminares, enquanto ele é servido da refeição, comenta que ouviu falar num tal de Ulisses, que era um grande guerreiro, uma pessoa muito boa, um vencedor, enfim. Começou a falar dele, sem saber que era ele que estava sendo, sem saber que era sobre ele. Portanto, que ele não tinha se apresentado ainda. E aí aconteceu? Ele se emocionou, o Ulisses se emocionou, e o rei percebeu. Mas o rei manteve a postura ali, e após a refeição, chegou a hora, então, portanto, do rei perguntar a ele quem ele era, de onde ele veio, enfim, qual era a origem dele. E a curiosidade é que ele se apresentou, evidente, como Ulisses, a pessoa pela qual o rei estava ali fazendo sinceras apreciações. E o rei, curioso para saber tudo que ele tinha vivido, perguntou a ele o que tinha acontecido, como é que tinha sido esses tempos, os tempos anteriores a esse dele. E ele começou a contar. Então ele começa a contar as histórias desde Troia, quando ele saiu de Troia, e ele vai contando de uma maneira tão envolvente, mas tão envolvente, que você leitor, acaba se perdendo. Você entra tanto na história, na digressão dele, você entra tanto na história, na sub-história que ele está contando, que você esquece que você está na história principal. Olha que coisa fantástica. Mas toda essa contagem, toda essa narrativa que ele faz a respeito das coisas que ele havia vivido, é uma forma de digressão. Isso mostra para você, leitor, enfim, se esses elementos vão aumentar ou diminuir a sua conexão com aquele personagem. E essas informações, elas colaboram muito para que você vá desamarrando a trama. Porque tem algumas pessoas na história, vamos colocar assim, que tem bronca, tem alguns deuses na história que tem bronca de Ulisses. E você não sabe por quê. Porque você vai vendo Deus com bronca dele, e você não tem ideia. Pô, mas o que acontece? O cara parece tão bacana. Por que esse Deus aí, no caso Poseidon, né, que era o Deus dos mares, tinha uma bronca com ele assim extraordinária? E é nessa digressão que você acaba conhecendo o motivo pelo qual o rei, o Deus Poseidon, Deus dos mares da mitologia, tinha uma bronca terrível com ele. Eu não vou contar aqui para você, evidente, é uma história muito surpreendente, vale a pena você ler, se você não leu. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. E isso é um exemplo de digressão. Então, onde isso se aplica no seu livro? Quando você está escrevendo o seu livro, a minha esposa está escrevendo um livro, e ela virou para mim e falou assim, eu falei para ela, escreve um livro, mas faz uma narrativa a respeito de acontecimentos que tem um prazo aí de uma semana, né? Começa na segunda, termina no domingo, começa na quarta, termina na outra quarta, enfim, dá uma semana só, porque você está começando, é mais fácil para você narrar poucos dias. Ah, não, mas tudo que eu tenho para contar, eu teria que escrever uma história que se passa em anos. Eu não sei se você já percebeu, mas se tem um jeito fácil de se perder, é quando você exagera um pouco no tempo da sua história. E aí você pode me perguntar, mas espera aí, e se eu quero contar uma história de amor ou uma história dramática a respeito de algo que aconteceu em anos? Ora, é possível fazer isso com a digressão.
que eu recomendo para você? Você está começando agora a escrever a sua história? Então escreva a sua história com um período curto. Olha, você pode narrar, você quer narrar acontecimentos de um casal, ou de dois amigos, ou de uma pessoa só, que está buscando um determinado objetivo. Narre 2, 3 dias dessa pessoa. Então faça o teu livro, a tua obra, ser a respeito de 3 dias. E antes de você me perguntar, mas isso não vai dar nem 5 páginas? Eu posso dizer para você, por que não, em algum momento, está narrando lá, a sua história é segunda, terça e quarta. Então você está narrando segunda-feira, e quando chega a segunda-feira à tarde, o seu protagonista, o seu personagem, ele simplesmente para na sala e é atingido por uma lembrança. Tá? Então, o que acontece nesse momento? Você para a história presente da trama, e aí você começa uma nova história que é justamente aquilo que o seu personagem está pensando, ou relembrando, no caso. Se você notar, você assistiu nossa aula sobre o tempo e a temporalidade. Não existe passado, né? O que existe é passado presentificado. Porque você não pode voltar ao passado. O que você pode fazer é lembrar do passado. E quando você lembra do passado, você lembra em que tempo? Você lembra no presente. Olha que maravilhoso, né? Quem dizia isso era Santo Agostinho, né? Viveu 300, 400 anos depois de Cristo. Ele dizia que você não vive o passado, o que você vive é a memória do passado. E a memória do passado acontece no presente. Portanto, a digressão aqui se aplica assim. O teu personagem, você narrou ali, deu 2 páginas, e ele chegou na segunda-feira à tarde. Então são só 3 dias de história. Parou ali 3 horas da tarde e ele foi tomado por lembranças, dores, enfim, coisas que ele viveu no passado. E aí você interrompe a história aqui e começa a contar a história dele na infância, o que ele viveu. Olha, só aí já dá umas 200 páginas a respeito do que ele está pensando. Ainda que no tempo presente, esse período que ele está pensando nessas lembranças durou meia hora. Não importa. A tua narrativa pode ter 500 páginas sobre a digressão dele. É lógico que você não exagera, tá? Estou só dando um exemplo. Mas seja como for, você pode ter ali 500 páginas narrando o que ele estava pensando. Portanto, você está fazendo uma retrospectiva de todos os acontecimentos que passaram na cabeça dele. E aí depois você volta para a história. Olha que coisa incrível. Então só aí já são 5 páginas lá que deu da segunda-feira pela manhã, depois 500 páginas a respeito do que aconteceu nele no passado, que pode, inclusive, pode e deve ter importância para a trama. Tá? Não adianta você ficar revelando a vida do personagem no passado, né, através de uma digressão, se essa digressão não vai acrescentar nada nas decisões desse seu personagem. Porque vamos pensar assim, o que você faz, a forma como você age, você, meu caro amigo, meu caro aluno, a forma como você está agindo hoje é com base no quê? É com base no que você aprendeu, com base na sua educação. Você simplesmente aprendeu com seus pais, com a sociedade onde você vive, com a escola, enfim, com os seus amigos, a agir de determinada forma. Portanto, sim, o seu passado ele é extremamente relevante para as decisões que você toma hoje. Se você tem 30 anos e você conviveu os últimos 10 anos ao lado de pessoas que só pensam em fracasso, possivelmente, quando tem alguma coisa nova para você agir, você tem medo, porque você é fruto das influências que você recebeu. Portanto, sim, observe, seu passado afeta as suas decisões no presente e possivelmente no futuro. Então, entenda bem, quando você interrompe uma história para fazer uma digressão, um fato do passado, seja um fato só uma vida inteira no passado, tem que ter relevância para a trama. Em outras palavras, vamos imaginar aqui um exemplo de um assassino. Tá? São muitas histórias, filmes e livros que você lê e você fica mordido com algum personagem, falando, nossa, eu odeio esse personagem, ele está agindo de uma maneira estúpida, é uma pessoa ruim, e aí você fica assim, com a paura daquele personagem. Aí de repente a história para, aí começa a mostrar que o cara foi vítima de violência quando era criança, que sofreu na mão do pai, que isso, que aquilo, enfim, acontecimentos na vida dele que levaram ele a agir dessa forma, levando você
leitor a crer que, se você estivesse sob as mesmas circunstâncias que ele, ou vivido sobre as mesmas circunstâncias, você certamente pensaria da mesma forma. Portanto, é isso. A digressão ela é muito importante para revelar para o teu leitor, no momento certo, afinal de contas, que tipo de ação aquela pessoa vai ter ou teve. Tá? Então, seja uma ação que a pessoa não teve ainda, mas que já prepara o leitor para saber que ele vai agir de determinada forma por conta do passado dele, ou mesmo você põe a ação no personagem e depois você faz a digressão, meio que explicando por que ele agiu dessa forma. Tá? Isso é conhecido na literatura, portanto, como digressão. Tá bom? Então é isso. Agora nós vamos interromper aqui a nossa aula para que voltemos, portanto, para mais um capítulo do seu livro, né? Vamos continuar aí no seu livro. A proposta é que você termine o seu livro rapidamente, tá bom? Então, um abraço, até daqui a pouquinho.